Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui na MBC. É sempre assim, todos os domingos fazemos análise e retrospectiva dos principais temas que marcaram a semana em jeito de opinião de quem sabe. Salomão Moia. Boa noite, Salomão. Boa noite. Desta vez também comecei a aderir à sua moda do café. Mas vamos avançar então. Vamos avançar então para os nossos dois factos da semana, aparentemente interligados. Portanto, a questão da chegada, né? Na madrugada de sexta-feira. Chegaram 2 aviões comprados com dinheiro dos acionistas, com dinheiro das 3 empresas acionistas da LAM. É um bom sinal. E isto está-se a seguir também a um exercício econômico positivo, este que fechou, em que a LAM anuncia ter equilibrado muito as contas antigas, que eram muito negativas, e aproximou muito as contas de um nível aceitável. Teve lucros superiores a 3 bilhões de meticais, e esses lucros, claro, que ficam engolidos pelo passivo, que era muito grande, mas também registrou uma grande diminuição do passivo que tinha. E ao mesmo tempo que isso acontece, os acionistas conseguiram juntar esforço e adquiriram 2 aeronaves. São coisas que nós devemos saudar. Saudar porque tem havido muitas críticas, tudo negativo sobre a LAM. É verdade que está numa encruzilhada, ainda não conseguiu acertar o rumo, mas é bom saudar os poucos esforços visíveis, positivos, que a nova administração tenta conseguir. Na mesma altura, já interligado a isto, tivemos uma boa notícia do desempenho da HCB, a hidroelétrica. A HCB reforça a produção e supera as metas no primeiro semestre de 2026, gerando receitas de 263 milhões de dólares americanos, um lucro acima de 115 milhões de dólares. A produção de energia cresce 13% face ao primeiro semestre de 2025 e supera em 10% a produção, o plano de produção. Parece também que o armazenamento de água na Albufeira recupera 20%. Portanto, é um exemplo, de facto, de uma empresa bem gerida. É uma empresa que sempre teve bom comportamento em termos de gestão. Teve um desaire muito grande nos anos passados, devido a um prolongado período de estiagem no Vale do Zambeze, sobretudo na Albufeira, que esteve quase seca, não tinha capacidade para bombear água suficiente para a produção de energia. A partir da altura em que os níveis hidrométricos da barragem ou lá da Albufeira melhoraram, a barragem também melhorou, consequentemente, a produção de energia, tendo conseguido esses resultados que estão aí anunciados. Num semestre em que se esperava que fosse o início da recuperação, conseguiu logo ultrapassar as metas tanto de produção como de rendibilidade dessa mesma produção. Portanto, tanto a HCB como a LAM, 2 empresas estratégicas para o país, eu penso que são empresas que estão de parabéns pela capacidade demonstrada, pela seriedade da sua gestão, que está sendo demonstrada pelos seus executivos ao conseguir resultados positivos para o Estado e para os acionistas das empresas. E também a HCB tem uma grande folha de serviço social. Nos dados indicam, por exemplo, está a reabilitar a Estrada Nacional 301, 112 quilômetros. Há também iniciativas de infraestruturas, produção agrícola e pecuária, e também, do ponto de vista também de emprego a nível local. Não, eu até sugiro que um dia arranjemos um programa para falar das iniciativas sociais que a HCB está a levar a cabo. Tem um projeto incrível em Chitima, de transformação agroindustrial da sede do distrito de Chitima, uma grande iniciativa de produção, de fazer coisas acontecer, e financia várias outras iniciativas na região do Vale do Zambeze, e fora disso, financia iniciativas em Nampula, Cabo Delgado e muitas outras partes. Portanto,
Eu até sugiro que um dia organizemos um programa para abordar a questão da responsabilidade social corporativa das grandes empresas moçambicanas, em que vamos falar da HCB, vamos falar das outras também, e também vamos falar daquelas que não fazem nenhuma coisa no âmbito de responsabilidade social corporativa. Exato. Então, Salomão, fica aqui esta nota, então, deste comunicado que a HCB fez circular ao longo da semana, destacando esses 115 milhões de dólares lucros, e numa altura também que não registra nenhum acidente de trabalho, que é muito importante nesse tipo de indústrias. Esse é um dado muito relevante. E para além do facto da Bolsa, eu sei que Salomão é acionista, a Bolsa também, as ações da HCB também estão bem cotadas a nível da Bolsa. Estão a negociar aí a 3 meticais por ação, que não é, tendo, de acordo com dados, estamos a falar mais ou menos de 80,5 milhões de meticais que estão em transação a nível da Bolsa. Portanto, eu acho que sempre esse programa às vezes é visto como um programa de desconto, mas as coisas são bem feitas, não há dificuldade. O problema é que, bom, nós temos uma linha, não é, que é um pouco crítica em relação a algumas coisas que não estão bem feitas, mas também temos elogiado bastante, muita coisa que temos vindo a elogiar aqui. Até já elogiamos várias coisas, várias personalidades, vários dirigentes até do Estado, destacamos vários. Então, pronto, nós não estamos só para dizer o que está mal, mas também reconhecemos o que está positivo, o que ajuda para construirmos o país. Exato. Então, fica aqui essa nota de Salomão e queríamos também endereçar os nossos parabéns à administração da HCB, liderado pelo Dr. Tomás Matola, um gestor também de reconhecido mérito, com passagens também no BNI, com excelentes resultados. Salomão, vamos avançar então para o primeiro tema da semana. Obviamente, a situação Magud, de Chinavan, onde houve essa situação do assassinato deste Makovo, é isso o nome? Makovo, o Narciso. Narciso, sim. Portanto, as imagens são claras do que aconteceu, mas as interpretações divergem. Salomão, eu sei que você viu Chinavan nessa semana. Sim, o que aconteceu? O que é que Salomão colheu melhor? Quer dizer, porque não é necessariamente aquela informação formal. O que quer dizer por lá? Bom, eu, por razões sociais, estive no funeral da mãe do meu irmão Salomão Mushanga, em Chinavan, na última quinta-feira. Então, e nesse dia da quinta-feira que estávamos a fazer o funeral da mãe do Salomão Mushanga, num sítio não muito distante de onde nós estávamos, estava a decorrer o velório do Narciso Samba. E tinha lá o grupo dele que estava a fazer o velório, que levou o caixão, passeou com o caixão toda a noite pela vila de Chinavan, e depois foi depositá-lo no bottle store, ali onde estavam a beber, no dia em que ele foi morto. E puseram o caixão ali, eles regaram o caixão de cerveja, beberam, dançaram, fizeram aquilo que ele habitualmente conseguia fazer. Isto é, celebraram a vida dele. Agora, aqui há duas coisas que é preciso clarificar. Condenar a maneira como a polícia matou. Não é assim que se faz. A polícia não deve executar sumariamente as pessoas tal como fez. Aquilo é negativo, é condenado e é condenável a todos os títulos. Apesar de muitas vezes nós que condenamos não sabermos o que é que levou a polícia a agir daquela maneira. Porque, segundo as pessoas de Chinavan, se a polícia tivesse descuidado um bocadinho só, e o Narciso pegar uma AKPM, matava aqueles policiais todos. Tão forte que ele é. Um criminoso. É um criminoso bem treinado, muito forte. Ele já esteve num desafio com polícias. E alguns dos polícias que estiveram agora na campanha para o agarrar, estiveram com ele em anos anteriores, num tiroteio em Chinavan, em que ele, escondido no seu prédio, tem um prédio que ele fez lá em Chinavan, entrincheirado no seu prédio, conseguiu ferir vários polícias. Ficaram feridos e foram embora, e ele ficou. Então, eles dizem o seguinte, caso eles não tivessem feito o que fizeram, só que eu não estou a ver, porque estava a ver ali muitos polícias agarrar o homem,
mas dizem que ele bate aqueles todos. Não é nada aquilo ali, aquele número não é nada. E ele já bateu mais do que aqueles. E podia ali matar 20 pessoas em pouco tempo. Então é um assassino. É um assassino, é um homem treinado para o crime. Então, por um lado, existe a versão que condena a morte dele, porque é uma coisa macabra, é uma coisa feia, e eu também condeno. Não é assim que se educam. Temos que, o Estado como Estado, tem que encontrar formas de domar qualquer cidadão, por muito forte que ele se apresente. O Estado tem que ser mais forte que nós todos. Mas o nosso Estado, aparentemente, é um pouco fraco. Quando depara com um criminoso bem organizado, bem treinado, o nosso Estado fraqueja e o criminoso vence. Portanto, é condenado o que aconteceu, deve-se condenar veementemente, e eu também condeno. Mas, por outro lado, encontrei muitas pessoas, sobretudo no seio dos um pouco mais velhos, a dizer que aquilo que aconteceu foi bom para a comunidade de Chinavane. E que as pessoas de Chinavane estão a dormir tranquilas. Do lado das vítimas. Do lado das vítimas, porque... Mas muitas vezes essa questão das vítimas são, principalmente ao nível das reações, dos CDD, das organizações aqui da sociedade civil. Esquece muitas vezes essa questão das vítimas, Salomão. Não, as vítimas... Condenamos a situação, mas depois esquecemos que aquele senhor, alegadamente, sim, quer essa história que não, é que ele fez coisas incríveis. Sim. Ele podia, por exemplo, se encontrasse alguém que tivesse uma esposa apresentável, que ele gostasse, ele fazia relações sexuais com a tua esposa, a dizer você para bater palmas, ali mesmo, no local onde ele está. Então, ele humilhou muita gente, tanto em Chinavane como naquela vizinhança, em Macia, em Manhissa, em vários sítios. Então, muitas pessoas sentem-se muito aliviadas com a partida dele. E ter a certeza de que ele morreu e foi enterrado, para muita gente de Chinavane é um grande alívio. Para uma parcela também significativa de pessoas, sobretudo daquela juventude que trabalhava muito com ele, que bebia com ele, que festejava com ele, algumas realizações dele, é uma grande consternação. E ele deixa continuadores que vão continuar na linha dele. Tem muita gente ali que andou de motas, grandes motas, a passear na classe ali na vila. Portanto, eu acho que nós temos que meter psicólogos, meter sociólogos para estudar o comportamento dos criminosos em Moçambique. Não só disparar, matar, sequestrar, não chega a isso. É porque este indivíduo tem uma história muito longa. Por exemplo, ele esteve detido, esteve na cadeia na África do Sul durante todo o ano passado, até há pouco tempo, até há uma semana, 2 semanas atrás. E era preciso pagar uma caução de 57 mil rands. Ele conseguiu eventualmente encontrar os 57 mil rands, pagou a caução na África do Sul, saiu da cadeia. A polícia sul-africana aconselhou a ele a retirar-se do país, para o país dele. E aparentemente houve comunicação entre as duas polícias e soube-se o dia da chegada dele, desde a fronteira até o dia da morte, ele estava a ser monitorado pela polícia nossa, acompanhado passo a passo. E ele não vinha aqui só por assim, tinha uma vítima localizada, alguns na zona do Zintavo, que ele no dia seguinte ou 2 dias depois ia lá agarrar e tal para sequestrar. Lá na casa dele em Chinavane já arrumou, já guardou várias vítimas de sequestro. Dizem que um dos elementos sócios do grupo Recheio já esteve sequestrado lá em casa dele em Chinavane e já sequestrou muita gente, já fez mal a muita gente. Agora, isso tudo que estou a dizer não é para ilibar o que a polícia fez. Aquela forma de matar um criminoso está errada. É verdade que a polícia faz aquilo muitas vezes, mas não faz à nossa vista. Nós não vemos. Por isso não temos vindo a condenar tudo o que a polícia diz, porque muitas vezes a polícia diz o criminoso tentou fugir e a polícia abriu uma linha de fogo que o atingiu. Muitas vezes não é verdade isso, mas pronto. Desta vez a polícia não pode dizer isso porque a morte foi a olho visto, assim em público.
De modo que é preciso duas coisas para terminar isso. A nossa polícia não pode fazer o que fez, não pode matar pessoas em público. 2, há uma necessidade de termos uma polícia melhor preparada fisicamente para conseguir domar bandidos de alto calibre, bandidos do nível do Narciso Sambo, que não é um bandido qualquer, é um homem extremamente forte, era um homem extremamente forte. Diziam algumas pessoas que ele também tinha todo o corpo dele picado por curandeiros, não sei quantos, mas é preciso termos uma polícia capaz de resolver isso também, com capacidade para resolver isso. Capacidades botânicas também. Não só, é preciso termos no seio da polícia psicólogos que conseguem moralizar a nossa polícia quando vai a uma ação dessas. Porque ali a polícia já estava em pânico, porque a polícia agarrou aquele homem e por mais de 20 minutos, quase 30 minutos, não estavam conseguindo tomá-lo. Então estava-se a dizer o seguinte: cuidado, se aquele homem solta ali, acabamos aqui todos. Então, temos que fazer qualquer coisa. E a qualquer coisa que podiam fazer, podiam talvez imobilizá-lo, até podiam lhe dar um tiro para ficar imobilizado, não lhe dar 5 tiros para matar. Então, eu penso que a atuação da nossa polícia tem que ser muito melhorada, tem que haver muita pedagogia e psicologia no seio da polícia para saber fazer atuações decentes, sobretudo estas que acontecem no meio da multidão, como aconteceu com a morte do Narciso. Portanto, é preciso acautelar isso. Por outro lado, é preciso criarmos condições aqui para que aquele tipo de crimes que o Narciso fazia, não venha ninguém a fazer. Aquilo é muito humilhante para o resto da vida de muitas pessoas. Já viu você violar a esposa de alguém na presença do marido e eles continuarem a viver juntos? Quer dizer, é terrível, é um cenário que não lembra nada. E já aconteceu isso com esposas de pessoas, já aconteceu com filhas de pessoas, já aconteceu com muitas pessoas. E já aconteceu humilhações incríveis, sobretudo humilhações à polícia de Chinavane. Os comandantes da polícia de Chinavane estiveram ali. Um dos comandantes foi levado por Narciso para o canavial, levar chapada, depois deitá-lo fora. Quer dizer, não pode ser. Quer dizer, a polícia pode ser fraca, pode ser o que for, mas é uma entidade que deve ser respeitada. Agora, você pega a polícia, bate e deixa a polícia assim ir embora. Tem que haver qualquer coisa. Era essa questão que eu queria só para fechar nesse Sim, Salomão. Tem que haver alguma coisa que mostra que polícia é polícia. Não é coisa para você bater ou mandar passear quando quiser. Era essa questão que eu queria colocar também ao Salomão, porque ao longo desta semana vimos uma azáfama mediática, conferências de imprensa, comunicados de imprensa de várias organizações da sociedade civil, alegadamente de defesa de direitos humanos, a condenaram. Mas essa reflexão também que eu acho que falta um pouco, que é a questão das vítimas. Salomão está a trazer aqui um filme de terror que aquelas pessoas viviam lá. Exatamente. E essas pessoas praticamente estão omissas desses comunicados de imprensa, dessas coisas todas. E não só, e essas pessoas não podem falar. Quer dizer, ninguém pode vir aqui dizer: eu sou vítima, fui vítima de Narciso, fez-me isto, mas aquilo que as pessoas testemunharam, ele fez muito mal a muita gente naquela zona. De tal forma que, praticamente no grupo onde eu estava, no funeral onde eu estava a participar, não havia ninguém que apoiasse as atitudes e atividades dele em vida. Nem aquele show do funeral dele. Aqueles diziam eles que é um grupo de pessoas, de jovens que acham que os problemas de Moçambique se resolvem com tiroteio, que se resolve com pancada, que se resolve com força. Então, aquele é um grupo perigoso neste momento. São delinquentes. São delinquentes, que está na nossa sociedade. Esse grupo de jovens fortes que podem insultar e podem te bater a qualquer momento, está a crescer. Então, as pessoas que estavam mais ou menos no grupo onde eu estava, pessoas mais responsáveis, estavam a dizer todos que nós não podemos falar, mas o Narciso fez muito mal aqui. Muita gente aqui sofreu.
temos famílias traumatizadas por aquilo que ele fez. Ele bateu muitas pessoas, humilhou muitas pessoas, chegava num bar e trancava o bar e dizia: você bebe o quê? Se você dissesse: eu bebo uísque, diz: leva lá o uísque, bebe lá, eu quero te ver a beber até de manhã. E a pessoa podia dizer: não, eu não quero beber até de manhã, eu já bebi, quero ir embora. Não podia sair. Não podia sair, é proibido sair, porque está o chefe. E depois, dança lá. Ele punha uma música: dança lá vocês todos têm que levantar e dançar. Pô, não é assim que se vive, pá. E as pessoas não podem dançar a música. Era um pequeno líder de um pequeno cartel naquela zona. É um homem muito perigoso e depois muito celebrado pelo grupo dele, pela força que ele tinha. Ele era muito forte. E pronto, nós não podemos viver numa sociedade em que as pessoas são dignificadas pela força que têm, mas têm que ser dignificadas pelo nível de respeito, pelo nível de obediência às normas que as pessoas demonstram. Então, Narciso tem essas duas facetas. Um grupo grande a ficar feliz com a sua morte, um grupo grande a ficar ofendido com a sua morte, e nós a condenarmos a forma como ele foi morto. Exato. Salomão, então vamos fazer então o nosso intervalo. Nesta primeira parte nós ocupamos espaço com esses dois temas que estamos aqui a analisar. Vamos então para o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde também vamos continuar a discutir algumas ideias que foram trazidas também ao longo da semana, mais uma vez por lugar da COT, mas também outros temas que nós voltaremos a analisar na segunda parte. Então, nós também voltamos dentro do instante. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do programa Semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, nessa segunda parte vamos dedicar à análise política, como tem sido praxe aqui neste programa. Gaza. A Comissão Política, depois de ter atuado na cidade de Maputo, mesmo na própria, houve uma intervenção também no secretariado de Gaza. Chega-nos agora a informação de que a própria governadora submeteu um pedido de renúncia ao cargo de governador, mas a Frelimo, através do seu porta-voz, já veio clarificar que não tem nada a ver com nenhuma pressão, é um ato administrativo normal, que pode acontecer. Bom, ato administrativo normal não pode ser, senão renunciavam outros governadores quando entendessem que não podem continuar. Eu acho que ela ela foi, como é que posso dizer? Ela foi mandada a renunciar.
Acho que estrutura competente a nível do Partido Frelimo ou a nível do governo central lhe deu instrução para renunciar. E como foi eleita pelo partido, tem que ser o partido a dizer a ela para sair e abrir o lugar para outras pessoas. E por que isso acontece? O partido perdeu confiança nela, na sequência dos acontecimentos que tiveram lugar em janeiro e março, na província de Gaza, em que durante as cheias ela fez uma gestão que se pode dizer até desastrosa da ajuda alimentar destinada às vítimas. Uma administradora do distrito de Xai-Xai está ainda com um processo, é arguida num processo crime de desvio de donativos. A diretora do gabinete da governadora de Gaza, diretora do gabinete, também é arguida no mesmo processo. E ela, a própria governadora, acho que quando a diretora foi detida, ela estava fora de Gaza, e quando ela regressou, a primeira coisa que falou em público foi de que a diretora dela não tinha nada a ver, não estava envolvida em nenhum roubo. E pronto, não sei como é que ela sabia que a diretora não estava envolvida em nenhum ato criminal. E pronto, isto ligado com esta onda da renovação da direção do partido a nível da província, atingiu também a ela, e não era já uma pessoa de confiança por parte dos órgãos centrais do partido dela e dos órgãos centrais do governo de Moçambique. Portanto, penso que a única saída que lhe restava era ela receber informação de que tem que renunciar. Renunciar por quê? Porque ela não pode ser exonerada, porque não foi nomeada pelo presidente. Se tivesse sido nomeada pelo presidente da República, era o presidente que ia exonerar. Mas tem que renunciar porque ela foi eleita. Então, uma pessoa eleita renuncia, demite-se, diz que eu já não quero. É o que ela fez. Mas faz isso porque ela acho que existe alguma informação que eu tive ontem, diz que é possível que também os órgãos da administração da justiça estejam a precisar dos depoimentos dela lá no processo da diretora provincial, da diretora do gabinete dela, e também nos desvios feitos pela administradora do distrito de Xai-Xai. Então, não se pode um governador em pleno exercício das suas funções, de manhã ir à procuradoria, de tarde estar a despachar no gabinete. Então, acho que achou-se por bem que ela tem que estar disponível para responder integralmente pelas coisas que aconteceram durante a gestão dela dos donativos e de outras coisas que acontecem na província de Gaza. Portanto, eu penso que ela está a sair numa situação não normal. Da mesma forma que aqui na cidade de Maputo, o primeiro secretário foi exonerado, foi tirado, destituído. Em Gaza também foi destituído, não numa situação normal. É por causa da conduta deles. A conduta deles, nos olhos do partido Frelimo, não ajuda o partido a caminhar para os objetivos que definiu. São elementos que podiam embaraçar o partido a determinado momento do percurso. Portanto, o partido, para conseguir caminhar mais livremente, mais celeremente, achou por bem desfazer-se deste tipo de pessoas. E agora chegou a vez da Margarida Mapanzene, mas pode chegar a vez de outros dirigentes de outros níveis aqui a nível nacional. Portanto, acha que há um processo, porque há um discurso de facto que é liderado pelo próprio secretário-geral do Partido Frelimo, que é a questão da moralização na gestão da coisa pública. Exato. Acha que, no caso da senhora governadora, foi um pouco vítima deste discurso? Não, eu acho que não foi. Esse discurso está a ser efetivo, não? Exato. E eu acho que ela não foi vítima. Ela caiu nas malhas das condutas denunciadas. Exatamente. Aquelas condutas que tanto o secretário-geral como o presidente do partido e outras pessoas na Frelimo, aquilo que dizem que não querem, é aquilo que ela esteve eventualmente a fazer.
Então, ela se é encontrada numa situação semelhante a uma conduta desviante, então ela recebe a sanção que é esta que ela recebeu. Agora, outras sanções até poderão seguir. Outros órgãos também da administração da justiça poderão sentir-se mais à vontade em perseguir a senhora e chamá-la para ser ouvida. Porque eu já tinha ouvido pessoas a reclamar dos empreiteiros, que ela tinha um empreiteiro dela para todas as obras do Estado na província, e todos os outros empreiteiros não conseguiam obra, só uma pessoa ou um empreiteiro é que ganhava, e outras coisas, muitas queixas que se faziam sobre ela. Eu não tenho provas de nenhuma coisa dessas ser verdadeira. Estou a dizer aquilo que se aludia, aquilo que se alegava à volta dela. São tantas informações que aparecem e que eu penso que eis a oportunidade para os órgãos da administração da justiça ter um tempo, uma luz verde para clarificação, porque também interessa a ela própria, como Margarida Mapanzene, ter o nome dela limpo. E para ter o nome dela limpo, é bom que, se alguém tiver dúvida a nível da Procuradoria, a nível de algum tribunal, chamar a ela para ela ir lá clarificar e limpar bem o seu nome, colocar tudo a limpo, do que andarem às escondidas e falarem dela. Portanto, eu penso que é normal e é bom que o partido Frelimo também esteja atento à sociedade, porque a sociedade vai ser o termômetro da atuação do partido. Se o partido continua numa direção em que as pessoas dizem que está errada, então quem está errado é o partido. Porque as pessoas estão a dizer que isto está a acontecer. Agora, se o partido que tem brigadas centrais, tem não sei quem, tem Assembleia Provincial, tem esses órgãos todos, não consegue ver, então o problema já não é das pessoas, é do partido. Eu acho que estão a fazer algum trabalho bom. Eu espero que a partir da reunião que vai ter lugar no próximo mês em Chimoio, é possível que haja algumas mudanças também na administração interna do país. A administração interna, estou a referir a nível dos governadores, a nível dos secretários de Estado, a nível de muita coisa. Esta reforma de secretários de Estado, por exemplo, não está completa, está muito incompleta. Eu tenho conhecimento de um secretário de Estado que passa a vida a pressionar o chefe do posto administrativo. Quer dizer, temos o governo, tem o secretário de Estado, temos o governador. O governador tem administradores embaixo dele, mas quem dá ordem aos administradores é o secretário de Estado, não é o governador. E quem dá ordem ao chefe do posto administrativo é o secretário de Estado. Quer dizer, é uma coisa incrível, é um funcionamento que eu não sei o que é que nós estamos aqui a querer. Queremos atingir o quê? Temos um governador, não sei com quem ele governa. Ele coordena com os administradores, mas ele não tem autoridade sobre o administrador, porque o administrador responde ao secretário de Estado. O governador não tem autoridade sobre o chefe do posto, porque o chefe do posto responde ao secretário de Estado. Eu não estou a perceber o que é que queremos atingir. Qual é o resultado que queremos atingir com uma governação interferida entre si própria, em que um elemento quer trabalhar, o governador às vezes chega num sítio para distribuir determinados bens, o outro não sabe que há de haver distribuição aqui no meu posto administrativo. Mas, então pronto, eu penso que ainda bem, o Presidente da República dizem que criou uma comissão interministerial para fazer a transferência. Sim. Mas era preciso essa comissão também recomendar a melhoria de como é que isso vai funcionar. Porque as interferências dos secretários de Estado para o chefe do posto administrativo não fazem muito sentido. O secretário de Estado, para mim, está muito longe para ter acesso direto ao chefe do posto administrativo, ao chefe da localidade. Essas pessoas deviam trabalhar com o governador, normalmente. Mas, é bom que se melhore até que cheguemos lá. Mas no caso concreto da Margarida Mapanzene, eu acho que ela foi obrigada a renunciar para ser criminalmente perseguida. Exato.
Salomão, vamos avançar, ainda estamos a falar no quadro da justiça. Outro órgão que viu a justiça a entrar pela porta foi a Assembleia da República. O Conselho Constitucional anulou a resolução que indicava, ou se fazia aquela substituição dos vice-presidentes do Podemos. Exato. Como é que olha para esta decisão? Não, é uma decisão que eu saudei bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a decisão tomada pelo Conselho Constitucional e mandou a Assembleia da República dar uma marcha muito grande atrás. Isto é, o Podemos alegou ter perdido confiança política. Confiança política no segundo vice-presidente, que o Podemos tinha indicado. Na altura em que esse senhor foi indicado, em fevereiro, a Assembleia da República aprovou uma resolução da eleição dele como segundo vice-presidente da Assembleia da República. Agora é maio e junho, quando ele é destituído, porque o Podemos diz ter perdido confiança nele, a Assembleia da República não o destituiu formalmente, não produziu nenhuma resolução a indicar a cessação de funções dele como vice-presidente da Assembleia da República. Então, o que fez a Assembleia foi fazer uma resolução a nomear o novo vice-presidente. Prover um lugar não disponível. Não disponível. Sim. Então, a Assembleia proveu um lugar não disponível. E ao fazer isso, criou um problema, porque tem, na prática, 2 segundos vice-presidentes em ação desde maio até cá. Então, tem 2 pessoas a quem a Assembleia tem que entregar o mesmo salário, as mesmas regalias e as mesmas mordomias. Então, praticamente a Assembleia teve 3 vice-presidentes nos últimos 6 meses. Portanto, teve o primeiro, que é o indicado pelo partido maioritário, e tem 2 segundo vice-presidentes, porque tem o Carlos Tembe, que foi indicado agora, e que infelizmente tem que cessar. E tem o Fernando Johnny, que continua intacto, uma vez que ele ainda não foi destituído do cargo. E da maneira como as coisas estão, nem vale a pena a Assembleia tentar destituí-lo corretamente, neste momento, porque depois vai carecer de fundamento para o fazer. Portanto, vai ter que justificar. Porque o regimento, de facto, não consta a esse tipo de expediente. Exatamente. Não foi renúncia, não é incapacidade, não é morte. Não tem uma linha ali. Não, é que pode se trocar. É que para o destituir, a Assembleia da República, não o Partido Podemos, também tinha que ver plausibilidade nos motivos invocados pelo Podemos. Deviam constar também da lei. Exatamente. É preciso você ter matéria, debater em plenário e chegar à conclusão de que vamos votar a destituição do segundo vice por causa disto e isto. Quer dizer, que é plausível. Não pode a Assembleia toda, constituída por 250 deputados, chegar lá, reunir e dizer que vamos substituir o segundo vice-presidente porque o Podemos diz que perdeu confiança nele. O que é isso? Não é nada. Portanto, penso que não é assim que se faz. E eu acho que foi muito positivo. Ainda bem que sábado, foi ontem, o Podemos diz que esteve reunido no seu 13º Conselho Político. Não sei o que vai sair de lá, o que saiu de lá, mas é um partido que está em franca deterioração política. É um partido com muitos desafios do ponto de vista político. É um partido que não reúne, é um partido que não faz trabalho político visível, não tem direção. Então, uma das consequências é isto. Um grupo, nomeadamente o presidente do partido, mas o chefe da bancada, concluem que o partido perdeu confiança num membro e tiram a ele do cargo que eles próprios tinham indicado.
E pronto, as consequências são estas. Mas aquilo era para resolver um problema com o grupo do Carlos Tembe, que acho que exigia aquele cargo, Sim. para além de outras exigências das suas contas. Com essa situação, há mais um problema com o Carlos Tembe. O Carlos Tembe continuará em luta com o grupo dele, que é o grupo de Ivandro, aquele grupinho da sociedade, chama Sociedade de Solidariedade Cívica de Moçambique. Que fez um contrato, um contrato com o Podemos para participarem junto nos processos. E aproveitando-se da boleia lá. Exatamente, e dividirem os lugares. Isso onde resolver internamente é um problema interno do Podemos que tem que ficar a gerir dentro dele o que é que dá aqueles elementos que não conseguem atingir aqueles cargos onde eles foram recusados pela norma, pelo Conselho Constitucional. Eu penso que o Podemos tem que reunir mais vezes, encontrar formas mais criativas de trabalhar e encontrar maneiras boas de fazer uma gestão política dentro de um escrutínio público mais agressivo, como este nosso. Agora, mas politicamente, Salomão, porque para todos os efeitos, aquela resolução foi aprovada pela maioria da Assembleia. O que pressupõe, digamos assim, que o partido maioritário acabou apoiando as pretensões do Podemos. Não é normal, pelo menos aqui, vir o Conselho Constitucional também, que é constituído maioritariamente por juízes da mesma cor política, desmentir essa... Isso não traz não cria um problema interno? Não, eu acho que cria um problema. O problema de dizer que se um órgão... Desautoriza a Presidente da Não, Assembleia? Pode desautorizar o Presidente da Assembleia. O problema está exatamente aí. É que, na tentativa de não desautorizar determinados órgãos, deixamos muita coisa passar. Agora, o Conselho Constitucional ou continuava a deixar tudo passar normalmente, como se fosse constituído por analfabetos, que não tem capacidade crítica de dizer que está errado, ou agia como agiu. Eu estive a ouvir alguns, um jurista da Assembleia, a dizer que eles guiaram-se pelo princípio da novidade, que consta do Código Civil, em que para uma nova instrução, uma nova norma, derroga ou revoga a norma anterior. Qual é o princípio da novidade? Disse o Dr. Elísio de Souza, que nós guiamos pelo princípio de novidade. Que diz que quando a lei é nova, uma nova lei altera uma lei. Mas as disposições de cessação do vice-presidente, dos deputados, estão previstas no regimento. Exato, não só no regimento. Aquela situação de perda de confiança política não consta, a não ser que se fizesse esse expediente que se costuma fazer de forçar o senhor John a renunciar, que consta a lei. Exatamente. O Podemos não tem a mesma força para fazer renunciar os seus quadros. Sim, é como, por exemplo, no caso que estávamos a falar dele, de Margarida Mapanzé. Suponhamos que o Presidente da República, chateado com a situação, tivesse decidido exonerar. Ela podia até pegar o documento da exoneração e impugnar. Não tem amparo jurídico. Sim, o Presidente não pode exonerar uma governadora, não pode exonerar um governador, porque não foi o Presidente que nomeou os governadores. Aliás, foi o Presidente que os impulsou. Pode demiti-lo, mas ouvido do Conselho do Estado é um processo... Sim, é um processo longo, é que não demite sozinho, são vários órgãos que intervêm. Mas passível ele também de ser impugnado. Também é impugnável, porque ainda pode-se recorrer a órgãos... Porque a via de mandar renunciar é a mais pacífica e rápida. E rápida, porque é o próprio dono que diz que por razões pessoais... Nem precisa dizer quais são as razões. No caso do Pio Matos, daquela vez, o Paundi disse que é porque ele estava doente. E depois, quando deixou, foi visto a dançar num comício e perguntaram ao Paundi, mas ele já está dançando? Não, a doença evoluiu, ele melhorou. Mas no caso vertente, o Podemos não tem a mesma força. Então, o Podemos, coitado, caiu nas esparrelas da lei, não é? Porque fez uma coisa que não se faz. E também a Assembleia da República devia ter visto que este senhor, como é que chegou aqui?
Ele chegou através de uma resolução que nomeou. Revogamos ou não essa resolução? Não está revogada. A resolução de fevereiro, que nomeia o senhor Fernando John para o cargo de vice-presidente, ainda está atual. Não foi atacada, não foi impugnada, não foi revogada. Então, como é que você, tendo uma resolução que me nomeia para um cargo, já não sou? Porque é uma nova resolução. Aquela resolução diz respeito ao Carlos Temba, a nova resolução, e não ao Fernando John. Nem faz referência a ele, só faz referência à Assembleia. E elegeu o novo segundo vice-presidente. Praticamente a Assembleia passou a eleger 2 segundos vice-presidentes. Então isso é o problema da Assembleia com os seus juristas e tem que se resolver internamente. Mas na verdade, Salomão, nos bastidores nós sabemos que circularam 2 pareceres da comissão, da primeira comissão. Havia um parecer da primeira comissão que ia mais ou menos ao encontro do que o Conselho Constitucional disse, mas que depois apareceu outro parecer que dava razão ao Podemos. Sim, não, esse que foi. Não, é que tinha que ser, porque a Assembleia já tinha concordado, já tinha. É que o parecer que fosse mais ou menos no sentido daquilo que o CC escreveu, se tivesse ido, então se perguntava, afinal, por que vocês da Assembleia concordaram com a eleição de um tipo antes de exonerar o outro? Então, a própria Assembleia já estava dentro da engrenagem, já estava errada. Então, a melhor coisa era ficar à espera de vir o acórdão do Conselho Constitucional e a Assembleia toda assumir a vergonha e repor a situação descrita no acordo. Mas agora, Salomão, só para fecharmos também esse tema, tirando a questão da análise legal, essa questão da confiança política é séria, porque aqueles cargos da Assembleia são para os partidos. Ora, se eu perco confiança com a pessoa, com o meu indicado, ou um elemento, por exemplo, que vota contra as nossas, vai a contramão com as nossas propostas, somos obrigados a manter essa pessoa lá ou não? Não é obrigado, mas é preciso argumentar. Você tem que explicar o que é que lhe faz perder a confiança. Não basta dizer Só que essa questão da confiança política não consta do regimento. Sim, não consta, mas é possível eu dizer que este elemento era nosso, é nosso. Entretanto, ele comporta-se assim. E o partido acha que isso é indigno da confiança que ele deu. Mas está onde? Não está escrito ali que a indignidade... O partido está ofendido. Acho que o mais urgente é mexer com o... É preciso haver regime jurídico da ocupação dessas funções internas. Porque o que Podemos diz lá nos seus argumentos, e também um pouco a Assembleia diz, é que isso é uma questão interna. São movimentações... São cargos... Na verdade, o que a Assembleia diz, noutros regimes jurídicos aconteceu. O partido do MPLA substituiu recentemente a presidente da Assembleia. Da Assembleia, sim. Fez lá uma deliberação no Bureau Político, notificou a Assembleia dessa substituição. Sim. Mas no Senegal, por exemplo, a oposição tentou impugnar a eleição do presidente Sonko como presidente da Assembleia. O Conselho Constitucional recusou, disse que não podia interferir na autonomia da vontade dos partidos dentro da Assembleia. São argumentos que cada um pode usar consoante... Não vamos meter, vocês organizam, senão não metemos. Os outros mexeram. Então, o que a Assembleia da República esperava era que fosse isso. Que o Conselho dissesse que isso é um assunto interno da Assembleia. É para que a Assembleia encontre a melhor forma de resolver o problema. Essa é a nossa São cargos internos. Exato. Mas desta vez o Conselho Constitucional quis entrar lá na Assembleia, entrou na Assembleia para dizer que vocês não estão a agir bem. Porque não podem vocês ter 2 vice-presidentes. O Conselho Constitucional podia ter feito a moda senegalesa, por onde nos metemos. Podia resolver o problema. Mas não ficava bem para o Fernando John. O Fernando John ficava lesado, continuava lesado.
está a recorrer ao Conselho Mas Constitucional. consta que houve propostas de oferta de manter lá na comissão permanente para não... Mas isso tudo não funciona. O que funciona é a legalidade. É a legalidade. Ele agora vai estar na comissão permanente. Mas não representa ninguém. Aquele cargo de segundo vice-presidente é do poder, é do segundo partido Não, maioritário. ele até pode representar o poder, mas não representa o Forquilha nem o Moçanhano. Sim. Mas o Podemos ter esse problema também. Sim, porque o Podemos. Quem não tem confiança no Fernando John é o Forquilha e o Moçanhano. Os outros membros do Podemos estão de bem com o Fernando John. Tanto mais que muitos nem concordavam com a sua destituição. Então tem esse problema. É o problema do Forquilha e do Moçanhano. É muito mais profundo. Então, Claro. Então, aqueles dois é que um dia também vão ter que ser, eles também, se calhar o resto do partido já perdeu confiança no Forquilha. Vai fazer uma resolução também. Salomão, vamos então avançar para o nosso intervalo. Voltamos então na nossa terceira e última parte para responder às questões dos nossos internautas. Não sai daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a terceira e última parte do programa Semana com Salomão Moiano. Então, nesta terceira parte, vamos avançar então para a habitual rubrica, que é a rubrica Salomão Responde. Então, vamos avançar aqui para as questões que foram colocadas. O Jorge Santos, na verdade, colocou o nosso internauta Jorge Santos colocou uma questão que foi esta que estávamos a discutir aqui, que é essa questão da reviravolta do Parlamento, da eleição de Carlos Temer. Portanto, Jorge, acho que o Salomão aqui respondeu a essa questão, apresentou aqui o seu ponto de vista, mas queria agradecer a sua colocação, Jorge Santos. Vamos avançar então para o Afonso Avanguani. Boa noite, Salomão. Pergunta se não é mulher o governo aproveitar a corte e propor a legalização da pena de morte, tal como acontece em alguns países do Médio Oriente. Portanto, neste momento o Estado finge não haver pena de morte, mas semanalmente a polícia faz execuções sumárias. Qual é a sua opinião com relação a isso? Não, eu acho que se nós queremos discutir pena de morte, podemos discutir, mas não no âmbito da corte. O problema é que até vi uma coisa aí, alguém foi à corte e entregou um documento grande a dizer que é para a legalização da poligamia. E eu penso que a corte não pode discutir tudo isso. Poligamia, mas é um tema central também da sociedade. É central, mas não é esse que criou a corte. A corte é para discutir fundamentalmente questões eleitorais, na minha opinião. Se nós fugirmos disso, começar a discutir tudo, então é para no fim não termos nada. Nem pena de morte, nem poligamia, nem eleições organizadas.
Portanto, na minha opinião, abandonemos tudo que andamos aqui a querer que a Corte discuta e vamos discutir eleições limpas, seguras e credíveis. Quando fecharmos este pacote, pode haver uma Corte para discutir pena de morte, pode haver Corte para discutir poligamia e outras coisas, mas neste momento, a minha opinião é que nos concentremos nas questões constitucionais e questões eleitorais. Depois de fecharmos isso, podemos ver o resto. O Dr. Chipanga apareceu a trazer uma ideia também sobre essa questão das eleições, né? Já que não quer falar disso. Eu estou a dizer no Jornal Notícia uma proposta dele que não se deve desaconselha-se e desaconselha juntar eleições autárquicas com eleições gerais. Sim. Isto é, o Dr. Chipanga, se é verdade aquilo que saiu no jornal, que foi ele que disse, então ele concorda conosco, que nós estamos contra juntar eleições. Não só, ele até explica também que qual é o motivo para juntar, motivo econômico. Mas ele diz que as eleições não têm natureza econômica, têm natureza política. E não só, é que os objetivos das eleições autárquicas são muito diferentes das eleições gerais. Quer dizer, aquilo que nós procuramos nas autarquias não se pode misturar com uma pessoa que quer ser eleito em Cabo Delgado, em Niassa, em Matutuíne. Não! Eu, quando estou na minha vila, naquela minha pequena vila, eu quero resolver o problema daqui, com este homem aqui. Então eu tenho que me concentrar. Agora, como é que eu vou conseguir me concentrar se os mesmos recursos político-partidários que deviam ser concentrados na eleição daqui devem estar desdobrados para eleger Matola, Moamba, Ressano? Não pode. Temos que mudar. Cada eleição tem que ter o seu significado concreto. As eleições gerais e as provinciais também são eleições estaduais, visam uma coisa que tem a ver com a administração pública do Estado. As eleições locais, autárquicas, são eleições do poder local, poder dos vizinhos. Eu quero eleger o meu vizinho e também quero impedir aquele vizinho ali de ele se tornar presidente aqui, porque ele pode nos oprimir. Quer dizer, são coisas muito diferentes. Então eu penso que era bom que a nível... E eu sou feliz porque acompanhei ao longo desta semana a Corte em Niassa, a Corte em Nhamatanda, a Corte aonde, em que essas questões de eleições, juntar ou não juntar, não constaram, e discutiram já sem ele. E também notei uma coisa positiva, nessas sítios que eu vi, ninguém falou dos 7 anos do mandato dos órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia. Então, se isso for a tendência, eu fico feliz. Porque a tendência tem que ser a afastar distrações na discussão das questões essenciais da Corte. Isso é uma distração. Falar da pena de morte para a Corte é distração. Falar de poligamia para a Corte é distração. Falar de 7 anos do Presidente da República é distração. Falar de juntar 2 eleições ou 5 é distração. Então, concentremos-nos nas questões fundamentais. E a questão fundamental que ainda falta dizer é como é que nós vamos combater a fraude nas eleições. Isso até aqui não foi dito. Exato. Salomão, vamos avançar então para outra questão. O internauta Ernesto Comé pergunta ao Salomão como é que o Salomão olha para a situação em que o Partido Podemos já foi arrastado por 3 vezes à beira do tribunal pelos seus próprios membros, com questões relacionadas com disputa de ganhos financeiros e ocupação de cargos. E dessas 3, o partido nunca ganhou nenhuma, ou seja, os membros, o tribunal sempre decide a favor dos membros. A questão que coloca que o tribunal se agir de má fé contra o Podemos. Não, o tribunal não está a agir de má fé. O Podemos é que cria condições para ser condenado. E eu acho que o Podemos, quer dizer, é que quando as pessoas dizem o seguinte, no Podemos e na Renam não há liderança.
A falta de liderança, o que é que faz? Faz com que os membros fiquem à deriva. E quando os membros estão à deriva, o que é que acham? Acham que se calhar é melhor ir ao tribunal para forçar o tribunal, aliás, para o tribunal forçar o partido a ter uma certa conduta. Então os membros vão ao tribunal. Renamo, daqui a pouco, também vão começar a sugerir despachos, decisões judiciais, que vão prejudicar grandemente... Estão de volta aos tribunais. Exatamente, estão de volta, estão sempre lá. Já meteram, não sei, são 3 ou 4 queixas, que daqui a pouco o senhor Ossuf Momad, se calhar já recebeu, só que não sabemos, notificação para contestar querendo aquelas petições que eles estão a meter. E Renamo, ultimamente, já nem contesta. Manda uma coisa, Renamo fica calado. É condenada. O Forquilho, o que é que vai dizer? Quer dizer, quando é confrontado pelos membros, também não tem nada a dizer. Por quê? Porque não está organizado para ser aquilo que nós estamos a dizer que ele é. Estamos a dizer que ele é líder da oposição. O que é? Só porque tem um fato bonito. Não é assim. Líder da oposição não é o fato, não é a gravata. Líder da oposição é a atividade intelectual dele, que é nula e nunca ninguém viu. É isso que está em causa. Agora, tem que estar em tribunais, porque ele está com pessoas, está a gerir pessoas. E aquelas pessoas têm necessidades, têm visões, precisam de um líder com capacidade de aglutinar as suas expectativas e direcioná-las para o alcance dos objetivos do partido. Mas ele não é. Não acontece. Se não acontece, é claro que há de ir mais tempo ao tribunal e não há nenhuma má-fé de tribunais contra o Podemos. Há simplesmente o Podemos colocar-se na situação de vítima dos tribunais. Exato. Vamos avançar então, Salomão, para a quarta questão. Cândido Luiz, boa noite, Salomão. O que acha da falta de sensibilidade do governo central e provincial, que prometeu que iria averiguar uma situação de uma escola de Ivagalane, que foi construída pelo município de Quilimane, mas que parece não está a ser, o governo aceita receber. O que é que acha dessa questão, Quilimane? Não, eu acho absurdo. Isso de escolas, não é só em Quilimane. Essa de Quilimane já vi uma vez, mas também tem outra na Beira. E já teve uma aqui em Matutuíne, não sei como é que terminou. A escola secundária Graça Machel, ou primária Graça Machel, em Ponta Douro, construída por pessoas que o governo acha que não são próprias. E quando entrega ao governo para colocar alunos e estudar, o governo começa a dar muitas voltas, tipo um partido político. O governo não é partido político. O governo é o Estado moçambicano. O governo é o gestor do Estado. Então, tem que abandonar, abstrair-se das querelas políticas dos partidos e afirmar-se como uma autoridade superior a isso. Mas o nosso governo, infelizmente, é constituído por pessoas que, quando você lhe oferece uma escola, a primeira coisa que quer saber é de que partido ele é. Se eu for de um partido da oposição, mas construo uma escola, estou a dar ao governo do meu país, há de ser muito difícil o governo aceitar. O governo fica embaraçado em tomar conta de um bem oferecido por cidadãos de boa fé dentro do seu país. Porque essas pessoas não se identificam com o partido do ministro ou do dirigente do governo que está ali. Isso não pode ser. Isso é um absurdo. E esse já condenei a nível de jornal, já escrevi artigos a dizer que não é assim que tem que ser. O governo tem que estar aberto à política da educação que vai vigorar naquela escola. É política do Estado moçambicano, não é política daquele que construiu a escola. Aquele que construiu a escola ajudou. E os alunos vão estudar ali, nem estão interessados em saber quem fez a escola. Estão a dizer que o governo tem boa escola, pois nos aqui. É como o governo dar bom pão às pessoas. As pessoas, quando chegam numa padaria, compram pão, nem procuram saber o dono da padaria. Se é da Frelimo, se é do Podemos, se é da Anamola. Compra pão e vai embora. E se o pão estiver bom, melhor ainda. As pessoas querem comer, querem o pão e acabou. Agora, se eu, da Anamola, ou do Podemos, ou de Renamo, construir aquela padaria ou construir aquelas coisas, isso não é nada. Os alunos não vão lá ter com Podemos, não vão lá ter com a Renamo, vão lá ter com o professor para receber conhecimento. Agora, o governo já devia ter abandonado isso há muito tempo, mas continua. Temos uma situação na Beira, temos uma situação em Quilimane, essa já é antiga também. Temos uma situação aqui na Ponta Douro, na praia da Ponta Douro. Então, isso é negativo. Exatamente.
Vamos avançar para a última questão. O Armando Carlos também colocou a mesma questão sobre essa situação da execução. Nós já discutimos isso, mas queremos agradecer o Armando por nos mandar essa mensagem. Vamos terminar com o Lomas, que pergunta ao Salomão qual é a sua opinião em relação ao comunicado do governo de transição da Guiné-Bissau, em relação à entrevista que o chefe de Estado moçambicano deu, em que, como qualquer pessoa razoável, não pode subscrever as barbaridades que estão acontecendo na Guiné. Mas sabe por quê? Eu, quando ouvi a entrevista do presidente Chapo sobre Guiné-Bissau, a parte onde eles perguntaram sobre Guiné-Bissau, e a resposta dele foi tão polida, tão limpa. Não foi muito... Não foi. E eu até disse... Ele tomou uma posição muito clara. Não, mas eu até... Antes de saber que aquilo ofendia alguém, eu disse, porra, o presidente perdeu uma oportunidade, devia ter dado porrada nesses gajos. A dizer aqueles do governo de transição. Devia ter dito coisas aí mais contundentes, até devia ter exigido a libertação incondicional de Domingos Simões Pereira. E veja lá quem que pediu, coisas engraçadas. Dos tantos países da CPLP, a única organização que exigiu a libertação de Domingos Simões Pereira, sabe qual é? Da Banca Jazz, aquele grupo musical. É que emitiu um comunicado muito forte a dizer que o senhor Domingos Simões Pereira não pode ficar detido. Deve ser liberto. Acabou sendo liberto em circunstâncias não muito... Não, liberto, mas está... Não pode falar, não sei quando. Pode que se autoexilar, basicamente. Porque estão a dizer que ele está sendo preso porque ele tentou fazer golpe de Estado. Contra quem? Ele era participante das eleições. Agora, de repente, vai fazer golpe de Estado contra quem? Quer dizer, coisas incríveis. Então, eu penso que nesta contenda entre o governo de transição e o presidente Chapo, quem tem razão é o presidente Chapo. Na verdade, esse tal porta-voz, Nando Vaz, já atacou o presidente de Timor-Leste, já atacou Angola, já atacou Cabo Verde, já atacou Portugal. Até já atacou o presidente Nunes. Sim, já atacou o presidente Nunes. Quando foi? É um tipo... Eu acho que eles estão malucos e eles deviam ser colocados no seu devido lugar. Infelizmente a CDL não faz nada. Quer dizer, deixa... Não só a CDL, a CPLP também está calada, não faz nada. Eu penso que aqueles deviam ser mais isolados. E a CDL tem coisa materialmente até, podia fazer um pouco mais, até podia empurrá-los, saírem do poder, ou obrigá-los a uma determinada conduta restritiva das suas liberdades, mas estão aí. E eu penso que eles, nesta questão concreta com o presidente Chapo, eles não têm razão. O presidente Chapo foi muito bem educado ao falar da Guiné-Bissau. Ele disse, não, é um país irmão. Infelizmente, situações como aquelas que aconteceram... Mas ele alega que ele é ingrato porque o Embalou esteve aqui... Não tem nada. Mas também eles se fizeram golpe contra o Embalou. Como é que eles tendo feito golpe contra o Embalou se apresenta como advogado do Embalou? Quer dizer... Mas esse golpe também é muito esquisito. Não, esquisito é o golpe do Embalou. O Embalou que fez o golpe. Quem dita aquilo que eles devem dizer é o próprio deposto. Que continua a circular internacionalmente. E quem não... O golpeado está livre. Os que não fizeram golpe são presos, acusados de fazer o golpe. É bem incrível. É uma situação. Exato. Se calhar com essa forma hilariante. Não, é incrível. Vamos encerrar então este nosso bloco. Salomão responde. Salomão, só para fecharmos mesmo uma deixa também. Nós aqui em Moçambique temos, eu tenho visto outros países, normalmente quando alguém representa o país fora, é saudado. Aqui, por exemplo, o presidente Nunes esteve a dirigir a missão da União Africana na Guiné e agora em São Tomé. E praticamente essa notícia passou despercebida desse país. Não, é verdade. Eu até quando vi o presidente Nunes agora a falar de São Tomé e Príncipe, eu estava a dizer, bom, está a falar de São Tomé ou da Guiné? E eu pensava que ele estava a fazer um recap daquilo que se passou na Guiné, mas já era São Tomé. Como chefe da missão da União Africana. Quer dizer o quê? Quer dizer que a União Africana ficou tão feliz com o desempenho do presidente Nunes na missão à Guiné-Bissau que decidiu convidá-lo a liderar a nova missão para São Tomé e Príncipe. O que é uma grande honra para o nosso país.
quer dizer que o nosso país produz pessoas que têm capacidade nacional e internacional. Mas nós, como estamos metidos em problemas nossos, da nossa existência, do cotidiano, não conseguimos notar que isso é bom para nós. É uma diplomacia internacional que traz coisas positivas para o país. Eu até fiquei feliz ao ver o presidente Nyusi em São Tomé, os encontros que ele planificou e realizou, os contactos todos feitos. Oxalá os resultados que já foram anunciados, já temos lá o novo presidente da República. Lá não é força, não há embalões, nem há forças armadas. Não há nada, nem há que esperar 45 dias para saber. O candidato derrotado já reconheceu. Já reconheceu, o outro já foi saudado. O país não desapareceu por isso. Então pronto, eu penso que isso é uma honra para o Moçambique, porque está a produzir quadros que depois de resolver seus problemas internos, ainda são convidados, devido à sua postura, para estarem a representar o país além da fronteira. Eu penso que isso devia ser mais saudado, mais exaltado pela comunicação social nacional e não ficarmos à espera que haja um incidente lá em São Tomé para se dizer que o chefe daquele grupo que foi lá era o nosso aqui. Quer dizer, o nosso só sobressai quando há coisas negativas. E quando há coisas positivas, ficamos calados, faz de conta, não foi ninguém daqui dentre nós. É muito esquisita essa forma moçambicana de ver. Eu acho que o presidente Guebuza, quando foi ouvido na questão da cota, ele identificou, diz que o maior problema que existe em Moçambique é a inveja. É inveja. O moçambicano... Diz que antes de resolvermos este problema, não temos como avançar. Não, mas tem razão. A inveja aqui... Eu não percebo como é que o antigo chefe de Estado de um país lidera uma missão continental. É uma notícia nacional. Essa é uma notícia. Ninguém dizer que temos que concordar com o presidente Dilson. Nós não. Mas é o moçambicano, da mesma forma que a seleção joga fora, exatamente, a representar o país. É verdade. Isso tem razão. Muito obrigado então por esses dados, mas por isso que vamos ter que convidar o presidente para elaborar um pouco sobre a inveja. Como uma instituição moçambicana que bloqueia o desenvolvimento. Então, Salomão, muito obrigado então por estes comentários. E foi assim que nós fizemos o nosso domingo, a semana com o Salomão Moiano. E nós voltamos no próximo domingo com mais temas de análise. Boa noite, excelente semana para todos. Até lá.